Oi gente, tudo bem? Meu nome é Jenny Nascimento, eu sou arquiteta e urbanista e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre como foi me formar no Mackenzie. Eu estudei no Mackenzie durante 7 anos, então durante todo o período de formação na faculdade, e eu vou compartilhar um pouco pra vocês sobre como foi essa experiência pra mim, que quando eu entrei me considerava uma pessoa totalmente diferente do sistema de ensino do Mackenzie. Primeiro eu vou deixar aqui o link do vídeo que eu fiz falando sobre porquê da arquitetura e como eu entrei na arquitetura, porque isso diz um pouco sobre como que eu entrei nessa loucura que foi fazer faculdade, mas o Mackenzie especificamente, ele veio depois de eu ter passado pela Embi Morumbi. Então eu comecei fazendo faculdade na Embi Morumbi porque eu achava que era uma faculdade que eu ia me adaptar melhor. Não me adaptei e resolvi ir pro Mackenzie porque era um pouco mais perto da minha casa. Minha casa era super longe, na época eu morava em Ferraz de Vasconcelos, então era longe pra caramba. Pra chegar na Embi Morumbi eu levava em torno de 2h30 de manhã, então eu tinha que estar lá às 7h30 da manhã, vocês imaginam a hora que eu saía de Ferraz de Vasconcelos. E era muito difícil mesmo, e eu precisava trabalhar, e eu não conseguia trabalhar nem fazer estágio se eu tinha que gastar 5 horas no transporte e mais ou menos umas 5 horas na faculdade, não fazia nem sentido. Mudei depois de um semestre para uma Mackenzie, já tinha certeza que eu queria fazer faculdade, eu sabia de tudo que podia acontecer lá, já tinha pesquisado um pouco, mas eu me surpreendi muito com tudo que eu vi lá. Quando eu entrei no Mackenzie, eu lembro que a primeira coisa que eu escutei de um funcionário do Mackenzie foi ótima. Na real, foi que eu era igual a todo mundo, que independente de eu estar entrando como bolsista integral, eu tinha direito a tudo que todos tinham, e claro, isso não é verdade, né? Então, quando a gente entra na faculdade, a gente vê que a gente não é igual a todo mundo no mundo, a gente não é igual a todo mundo, né? As diferenças às vezes podem complicar bastante, mas eu achei legal o jeito que essa pessoa tentou introduzir os bolsistas, porque eu acredito, até por ter tido a oportunidade de conversar com essa pessoa depois, que era ali na boa intenção, né? Com o objetivo de fazer a gente se sentir melhor, de fazer a gente se sentir mais aceito. E isso foi muito importante pra mim no começo. Depois eu comecei a conhecer as pessoas do meu curso e eu me surpreendi muito em saber que mesmo fazendo arquitetura em um lugar que é considerado extremamente elitista, a gente conseguia no curso de arquitetura discutir muitas coisas que estavam relacionadas à sociedade. Então, a gente não era alheio à sociedade, a gente discutia os problemas sociais, a gente inclusive rebatia os problemas sociais com os privilégios de muitas pessoas que estavam ali, até com os meus privilégios, porque por mais que eu tenha muitos privilégios, eu também tenho alguns privilégios, e a gente começava a discutir essas coisas de uma forma cada vez mais intensa, que me fez me apaixonar também pelo curso. Então assim, eu falo bem e falo mal. Então, falo mal principalmente da instituição, ela era muito menos do que eu esperava, mas eu falo super bem de alguns profissionais que eu encontrei lá, alguns professores e dos alunos. A arquitetura, no geral, eu considero que é um campo muito competitivo. Então eu vejo muitas pessoas querendo se sobressair, puxar o tapete, tendo talvez um pouco de dificuldade de trabalhar em grupo, querendo se tornar aquele star architect, né, que é aquele arquiteto estrela ali, que é o centro das atenções. Mas eu também encontrei pessoas que eram o oposto disso, e acho que é nesse tipo de trabalho, nesse tipo de pensamento que eu me enquadro um pouco melhor. Eu consegui passar com bolsa integral na época também na Belas Artes, cheguei a visitar a Belas Artes, cheguei aí no dia do trote, me inscrevi, né, no processo do ProUni, já tinha sido aprovado, a documentação havia sido aprovada, mas eu não efetuei a matrícula efetivamente porque eu não me sentia à vontade. Eu acho que isso é muito importante de se pensar antes de entrar numa faculdade, independente de você entrar pagando, entrar com bolsa, pensem, porque eu acho que entrar em um lugar em que você se identifica e se identifica com a grade curricular, que se identifica com a forma como o curso é organizado, isso é super importante, porque independente do quão boas ou quão as pessoas vão ser quando você entrar lá, isso vai dizer muito sobre o que você vai saber quando você sai do curso. Os meus amigos na faculdade, eles eram simplesmente as melhores pessoas do mundo e sem dúvida foram um dos principais assim, elementos que me ajudaram a me formar. Pode parecer bobo, mas ter amigos por perto, ter pessoas que me ajudaram, foi assim muito importante para eu não desistir em alguns momentos. Então, principalmente o Thales, que era o meu melhor amigo da faculdade, ele me ajudou em vários momentos difíceis, me ajudou a não desistir mesmo. O Thales está no Japão atualmente, estamos com muita saudade e temos um grupo que se chama Sociedade Amigos do Thales, onde a gente faz essa homenagem aí pra ele, a gente mata a saudade, também mantém um contato com ele. Todas as pessoas que estão nesse grupo, então Helene, Mari, Gustavo, são pessoas que eu amo muito e que ajudaram muito, assim,
principalmente no começo do curso e no período em que eu estive grávida. Tive surpresas também muito negativas, então agora eu vou falar sobre um assunto muito sério, que é racismo dentro do Mackenzie. O Mackenzie teve, no período em que eu estudei lá, algumas situações de racismo e de preconceito. Eu, diretamente, já ouvi coisas absurdas de professores e coisas bastante preconceituosas. Eu ouvi coisas preconceituosas quando eu tava grávida, então eu lembro que havia uma moça que ela trabalhava no elevador. Eu me lembro de ter ido pedir ajuda pra essa funcionária pra ela ligar o elevador, e ela me falou que gravidez não é doença. Então eram mais ou menos uns 6 lances de escada para subir até o terceiro andar de um prédio que era relativamente alto. E ela disse pra mim, imagino que ela não diria isso para outros professores e talvez para outros alunos até, ela me disse que gravidez não é doença e que eu deveria subir andando. Óbvio que eu esperei, ela ligou o elevador, mas eu me senti horrível, foi simplesmente péssimo. Outra coisa que eu notava é que na secretaria tinham pessoas que me tratavam muito bem, especialmente o Francisco, que foi essa pessoa também que acolheu os bolsistas. Mas tinham pessoas que me tratavam muito mal e que me tratavam muito diferente dos pais, né, que chegavam cheios de pompa, né, falando um monte de groselha na secretaria para defender os filhos, para brigar por conta de boleto atrasado e coisas que eram até superficiais. Eu percebo que quando eu fui resolver questões sobre licença maternidade, sobre coisas que eram direitos meus, eu fui tratada de forma diferente. Eu percebo que isso realmente aconteceu. Também percebo que os funcionários do Mackenzie, os seguranças, volta e meia eles ficavam meio que chamando um outro naquele walk-talk, não sei o nome daquilo, no rádio deles lá, dando descrições de como eu tava vestida, de como era minha mochila, e eu acho que isso não era assim com todo mundo, então eu senti isso. Fora episódios que foram mais falados, né, como o do menino, que não era da faculdade de arquitetura, mas era da faculdade que estava ali muito próximo, então óbvio que isso impacta, que era da faculdade de Direito, que ele foi armado na época das eleições do Bolsonaro pra faculdade, com uma arma da família dele, falando que ele ia matar preto e que, né, lugar de preto não era no Mackenzie, coisas desse tipo. Na verdade, não lembro se ele falou isso, mas talvez eu esteja lembrando disso porque houve um episódio também no Direito em que alguém rabiscou na parede do banheiro do Direito que lugar de preto não é no Mackenzie, é na cadeia. Então, assim, sei que não sou uma mulher preta retinta, que talvez por questões de colorismo sofra menos preconceito que outras pessoas, mas eu me senti absolutamente afetada por isso. No dia que eu descobri que isso tinha acontecido, eu cheguei no Mackenzie e tinham várias faixas falando sobre racismo, feitos tanto pelas pessoas da faculdade de Direito quanto da Arquitetura, do bosque que fica entre o prédio dessas faculdades. E eu fiquei feliz por ver as pessoas falando disso, porque eu não sabia o que tinha acontecido. E quando eu me toquei o que tinha acontecido realmente, quando eu pesquisei, quando eu fui entender, eu fiquei, assim, por alguns dias, assim, devastada. Além disso, eu tenho uma amiga que ela me disse que um professor falou pra ela, falou em uma aula em que ela estava presente, essa minha amiga negra também, que se ele visse um homem negro na rua, é óbvio que ele ia ter medo se ele estivesse andando numa rua deserta e estivesse escuro e estivesse à noite. Então, o que eu tenho para dizer para esse professor é que se ele tinha medo, é porque realmente, né, a violência ela é maior nos lugares onde a população é pobre e em sua maioria negra. Mas isso porque as pessoas foram escravizadas, isso gerou todo um processo histórico que desprivilegiou essas pessoas. E violência, infelizmente, ela é fruto da falta de educação que pessoas brancas, né, que colonizaram o nosso país não tiveram condições de garantir. Então, assim, eu acho que o racismo é uma questão da qual eu sou muito crítica, até porque me afeta, né? Mas eu acho que é cruel, assim, é ridículo, absurdo, e mesmo que tenham sido episódios muito pontuais que eu vi na faculdade, eu achava, assim, extremamente doloroso. Também houve uma situação comigo, que foi mais direta sobre o fato de eu ser bolsista, e que aconteceu inclusive com um amigo, que até então era meu amigo, hoje eu já não tenho mais muito contato, que ele me disse que ele não concordava que as pessoas entrassem na faculdade pelo ProUni, porque elas não tinham algumas habilidades específicas que quem fez. Bom, o que eu tenho a dizer é que eu me formei tão bem quanto essa pessoa, talvez tenha me formado até mais rápido, não sei, porque eu não vi mais a pessoa, não sei como tá o trabalho de arquiteto dessa pessoa e se está trabalhando como arquiteto, sei que eu estou. E assim, pra você passar, pra você sair das matérias, você não tem nenhum tipo de privilégio por ser bolsista. Você pode entrar ali sim de uma maneira diferente das outras pessoas, mas você tem que provar o seu valor se você quiser ser arquiteto. Então eu considerei extremamente preconceituosa a forma que ele colocou, né? Deu até aquele exemplo do piloto, né? Que se você vai entrar num avião com um piloto que é bolsista, porque sua vida depende disso, né? E ele estudou menos ou ele teve uma formação menos qualificada, pra mim isso se resume em preconceito.
E eu passei sim por uma situação em que eu discuti diretamente com uma pessoa do meu ciclo de amizades. Também vi vários comentários homofóbicos, professores que davam em cima das alunas, professores que favoreciam alunas em função de grau de parentesco ou então de condições sociais. Então via professores que chegavam e tinham ali uma proximidade maior com aqueles alunos que ficavam falando de viagens internacionais, de coisas que muitos ali não tinham também condições de desfrutar, embora fosse uma faculdade cara, mesmo os que pagam muitas vezes não tem condição, né, gente? Tem gente que gasta o dinheiro da família inteira pra fazer faculdade, é isso aí. Além dos outros que, embora fossem menos pessoas, eram bolsistas. Lembro também de uma situação, de uma disciplina que eu passei, uma disciplina que eu cursei, uma disciplina optativa, em que ela relacionava paisagismo com a infraestrutura urbana. E eu tava falando sobre a High Line de Nova York, criticando uma coisa, na verdade, com base numa experiência mesmo que eu tive. Eu lembro que a professora, ela me interrompeu e ela falou, não, mas é um absurdo você estar falando isso, porque é um projeto ótimo e parará, você diz isso porque esse projeto você precisa ver para entender. E assim, ela não me conhecia, ela só me olhou, ela não sabia se eu era bolsista, de onde eu vinha, o que eu era, mas ela me olhou e ela entendeu que eu nunca tinha ido para Nova York, que eu não conhecia esse projeto. Então eu falei pra ela que eu realmente conhecia a High Line, que essa era uma opinião com base na experiência que eu tive, que não tinha visto isso em lugar nenhum, então talvez não fosse uma resposta tão acadêmica, tão técnica, mas era realmente com base na minha experiência. E eu sei que as experiências dos alunos, que a gente conhecer a arquitetura, que a gente dá o nosso parecer é sim muito importante. Então eu considero ter sido uma situação também de preconceito. Para finalizar, vou falar então dos custos de estudar na Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, mesmo sendo bolsista. Eu gastei muito com material, eu gastei muito com impressão, com plotagem, eu gastei muito mesmo com esse tipo de coisa. Eu gastei menos com livros, porque eu tentava me virar com os livros de amigos, tentava me virar com livros usados, livros de biblioteca, mas era difícil, às vezes você ficava mais atrasado porque os da biblioteca eram muito concorridos, os livros de arquitetura são caros, então deveria existir algum tipo de suporte para os bolsistas, porque só dá a oportunidade dele entrar na Faculdade de Arquitetura do Mackenzie não garante que ele seja que ele consiga se manter na faculdade, porque existem alguns custos que os outros alunos vão ter acesso e o aluno de arquitetura bolsista provavelmente não vai ter. Felizmente eu consegui me virar e chegar até o final, mas não foi fácil, então não é à toa que eu demorei 7 anos. Claro, também tiveram algumas questões, como reprovar em algumas matérias que elas arrastavam mais o curso, porque eram matérias que não deixavam você avançar nas outras e tudo mais. Teve também um período de gravidez, na verdade de amamentação, no qual eu parei um semestre, então essas coisas impactam. E na realidade foram acho que 6 anos e meio que eu atrasei. Mas de qualquer forma foi muito difícil também nesse aspecto. Costumo falar sempre que sou grata às experiências, então dessa vez não foi diferente, fico muito feliz. Me sinto muito honrada de ter feito parte de alguns grupos de trabalho, de ter feito meu TFG na faculdade do Mackenzie, porque eu tive contato com professores muito bacanas, eu tive contato com temas, experiências incríveis, mas também foi lá que eu me confrontei com algumas realidades, com alguns contrastes que eram muito complicados. Então, eu mudei de Ferraz de Vasconcelos durante o período de faculdade, mas mesmo assim eu conhecia lugares muito pobres, principalmente em Ferraz, situações muito pobres. Eu mesma já fui pobre, assim, a ponto de morar numa casa que, enfim, não tinha laje, era de teto brasilite, assim, sabe? Então, falo sem a menor vergonha, que eu mesma senti, assim, um contraste muito grande de experiências que eu tive de pessoas que estavam lá. E eu senti, sim, que você ter alguns recursos, ter algum tipo de suporte, faz com que você chegue mais rápido em alguns lugares. Isso é triste, porque isso faz a gente pensar que não existe exatamente essa coisa de mérito, né? Porque se fosse só pelo mérito, talvez muito mais gente estivesse, assim, tivessem se tornando grandes cientistas, grandes arquitetos, grandes políticos, e eu gostaria de acreditar que poderia ser dessa forma. Mas enfim, né, gente, acho que eu tô mais compartilhando como eu me senti mal em muitos momentos e bem em alguns, né? Pra ser bem honesta e sincera, mas é isso. Espero que as pessoas que estão entrando agora tenham experiências melhores que eu. E digo isso não só das pessoas
que são mais pobres, porque acho que pessoas que têm dinheiro também podem ser tratadas de forma machista, de forma homofóbica, tão suscetíveis também a alguns tipos de experiências ruins no Mackenzie, mas também espero que encontrem pessoas tão boas quanto eu encontrei, para que vocês possam chegar até o final do curso, ou de repente conseguir bater de frente e romper com algumas dessas estruturas assim tão cruéis, não é mesmo? Aqui eu encerro, acho que eu falei até demais, esse vídeo provavelmente vai ficar muito longo, mas agradeço a sua atenção. Não se esquece de se inscrever no canal, vou postar outros vídeos aqui sobre a arquitetura na sequência. E é isso aí, pessoal. Um beijo!